Foram 213 e-mails, um turbilhão de mensagens e uma chuva de comentários nos stories. Basicamente, assim, histórias bem parecidas. Sobrinhos, netos, primo, vizinho. Sabe aquela criança que mexe em tudo, que pula no sofá, que não para quieta, que é hiperativa, uma criança que responde a todo mundo na frente de qualquer pessoa, agride outras crianças, se acha melhor do que outras crianças. Olha, eu li cada coisa e eu sei que é tudo verdade. Ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Se os pais decidem colocar de castigo, estão sendo radicais demais. Se deixam super à vontade, são taxados de omissos. Vi cenas assim estarrecedoras da criança se jogar no chão, se debater, exigindo que a mãe comprasse um determinado brinquedo. Como é possível uma mãe se submeter a esse tipo de conduta de um ser tão pequeno? Papéis invertidos e valores distorcidos? Por que há tanta omissão na educação dos nossos filhos? Que tipo de adultos estamos entregando ao mundo? Será que criança pode tudo, como a gente tem o hábito de ouvir? Ah, é criança, imagina, deixa pra lá. Ah, é criança, né? Não sabe o que está fazendo. Será? Criar é muito fácil? Educar exige muito mais. É um desafio tanto para falar sobre a difícil missão de educar um filho? Vamos lá? Olá, queridos e queridas. Olá, amores. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro no nosso canal, no canal Aprendizados, os aprendizados nossos de cada dia. Essas lições que recebemos diariamente, sem mascarar, sem iludir, sem tapar o sol com a peneira, sem fanatismo, sem idolatria, pregação, nada disso. Apenas uma transformação, um despertar para uma vida mais consciente e, consequentemente, mais sábia. Deixe o seu like, dá uma curtidinha no nosso canal, comente se você tiver vontade, compartilhe, propague as nossas mensagens para que possamos levar a um número cada vez maior de pessoas. Obrigada, desde já, pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua motivação. Muito obrigada. A minha gratidão. Esse vídeo é uma singela homenagem a um dos autores mais importantes quando o tema é educação. Educação familiar, educação escolar, seja para as crianças, jovens, adultos. Foi autor do best-seller Quem Ama Educa. O psiquiatra e escritor Issam Tiba nos deixou lições preciosas nesse processo de criação, de educação saudável e, consequentemente, necessário. Nós pegamos esses preciosos, esses sábios conselhos, integramos a psicologia junto com a espiritualidade e fizemos um resumo, né, onde trazemos alguns conselhos para que possa servir de base na educação diária dos nossos filhos. Você que é pai, mãe, você que é responsável por alguma criança, seria muito interessante você assistir esse vídeo até o final. Vamos trazer pontos essenciais nesse assunto, nesse desafio de educar. Educar sem culpa, unindo psicologia com espiritualidade. Sempre tem essa união, né? Aí fica maravilhoso. Passo número 1, seja exemplo. Esse é o ponto básico de partida. Porque como que a gente vai cobrar dos nossos filhos uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer? Aprender desde cedo aquelas palavrinhas mágicas que eu já falei em inúmeros vídeos. Com licença, por favor, desculpa, obrigado. Isso aí é de praxe. Isso aí toda criança tem que aprender logo cedo. São fundamentais. Mas isso aí só não basta. Os pais precisam ser éticos, ter dignidade, ter postura, ter firmeza diante da vida. Por exemplo, você não pode falar para a criança que fumar é altamente prejudicial para a nossa saúde se você fuma na frente da criança.
Além de você estar caindo em contradição através da sua ação, você está obrigando a criança a fumar junto com você. Então agora você reflete, será que eu estou sendo um bom exemplo na educação dos meus filhos? Uma criança nasce sendo mal educada ou folgada, isso aí ela aprende no dia a dia. Ela tem como base tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que falam ao seu redor. Tudo isso estará refletindo diretamente na educação dessa criança. A criança convive com uma mãe que adora acordar tarde e quando levanta não tem o hábito de arrumar a sua cama, essa mãe ela não tem a menor condição de cobrar dessa criança que essa criança arrume a sua cama após ela levantar. A criança terá fortes argumentos para retrucar a conduta da mãe, porque ela pede que a criança faça uma coisa, só que ela faz totalmente ao contrário. Você precisa mostrar para a criança desde cedo que ela também precisa contribuir no quesito responsabilidades. Cada pessoa tem suas responsabilidades dentro de casa. Mais um exemplo, acabou de brincar, tá com os brinquedinhos ali espalhados, juntar, arrumar, organizar os brinquedinhos. A brincadeira só acaba depois que ela organiza tudo, coloca lá na sua caixinha, no seu cantinho, num cesto, enfim, quando ela recolhe tudo que ela espalhou, deixa tudo em ordem, exatamente como ela encontrou. Atitude simples como essa estará construindo um adulto disciplinado, organizado, extremamente responsável. Certamente essa criança não terá nenhum problema em receber ordens e obedecer regras em qualquer ambiente que ela esteja. Nós, os pais, carregamos uma culpa permanente. Essa culpa ela é muito pesada. Se precisamos nos ausentar muito mais do que desejaríamos, por questões de trabalho, claro, ficamos totalmente angustiados pela ausência no dia a dia dos nossos filhos. Se ficamos o tempo todo com os nossos filhos, nos culpamos por não trabalhar e automaticamente por não poder contribuir, não poder proporcionar aos nossos filhos uma qualidade de vida melhor. É um dilema que carregamos dentro de nós o tempo todo. É inevitável isso, mas é necessário que saibamos administrar tudo isso com sabedoria. O justo seria estar com eles inteiros, completos, no tempo que for deles, e nunca pela metade. Nunca jamais confundir quantidade com qualidade. Qualidade dos momentos que os pais passam ao lado dos filhos, que fará toda a diferença. Não adianta tirar o dia inteiro, vou passear com a família, vou passear com os meus filhos, tá? E já no caminho, já está com o celular na mão. Olha isso. O resultado será um vazio ainda maior, uma frustração tremenda. E os pequenininhos, eles se sentirão ainda muito mais abandonados, porque o pai e a mãe tiram o dia para ficar com os filhos e automaticamente não larga o bendito do celular. Então as crianças vão ficar se sentindo completamente abandonadas. Interiormente, essa é a sensação que a criança vai sentir. Larga esse celular, pelo amor de Deus, e dedica aquele momento ao seu filho. Olha dentro do olho do seu filho, vai conversar, vai brincar, esteja ali, presente, se interesse pela vida escolar durante a semana, pergunte como que ele está, como é que foi na escolinha, sabe? Se está tudo bem, procure saber o que está na mente, no mundinho do seu filho, se entregue a esse momento. A palavra é essa, se entregue ao momento com o seu filho. Larga tudo, esquece tudo. Pensa aquela frase, e os filhos para o mundo e não para você. Essa parte a gente sabe que é difícil, principalmente para aqueles pais, aqueles pais que são extremamente controladores, que desejam ou acham que o filho vai permanecer ali, né, na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai a vida inteira. Quanto mais proteção, mais inseguros eles se tornam. Devemos amar e amar muito, orientar, ajudar, sempre que possível, mas sobretudo direcionar, de forma que eles possam encarar os desafios do mundo. Uma criança com uma base bem estruturada no seio familiar
e na escola, estará apta a lutar bravamente pelos seus sonhos, fora, claro, dessa redoma de proteção. O mundo aqui fora exige pessoas fortes, disciplinadas, determinadas, comprometidas e responsáveis. Criança no topo das atenções. Tá errado. Bom, eu sei que isso é muito difícil dizer uma coisa dessa para nós, que somos mães, dificílimo, porque a partir do momento que tomamos conhecimento que estamos grávidas, nesse exato momento existe uma conexão, brota, nasce ali, é automático um sentimento de amor incondicional por aquele ser que será gerado dentro de nós. Então é uma ligação muito forte, muito intensa, de muito amor. Mas educar exige, além do amor, uma boa dose de racionalidade. Veja, se só o emocional falar mais alto, o que vai acontecer? A gente vai mimar essa criança, mas a gente vai mimar tanto que a gente vai acabar estragando. E depois o resultado será desastroso. Deixar uma criança fazer tudo que ela quer não é amor, é omissão. Imagina aquela criança que passa o tempo todo pulando no sofá, rasga tudo que vê pela frente, sai quebrando tudo, jogando tudo no chão, arremessa as coisas na parede ou até contra as pessoas. Sabe aquela criança que não consegue ter limites? Ela não consegue respeitar nada e ninguém. Você sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer igualzinho em qualquer lugar que ela chegar. E saibamos, nós, as mães, que ninguém nesse mundo tem a obrigação, o dever de suportar uma criança mal educada. E o pior de tudo, sabe quem que leva a culpa? Nós, as mães. No exato momento que a gente se depara com uma criança mal educada, é automático aquele pensamento, é culpa da mãe. A mãe que não está educando. A gente não culpa a criança. A culpa vem da mãe. E olha que todo mundo começa a se afastar, né? Quando vê a gente chegando com a criança, todo mundo já começa a ficar meio que receoso, porque já conhece o comportamento da criança. E o pior, para a criança será extremamente difícil, porque ela vai ter uma dificuldade muito grande em se relacionar também com outras crianças. Muito triste, gente. Começa aquele processo natural de exclusão. Então, se você ama, mas se você ama de verdade, sabe? Você tem o dever de educar, de preparar essa criança para se tornar um adulto que lá na frente trará muito orgulho. Vamos para o próximo passo? Ensine a criança o valor de tudo nessa vida. A questão do dinheiro, por exemplo. Ensine para ela que dinheiro não é capim. A criança precisa aprender o valor de todas as coisas nessa vida e principalmente que dinheiro não brota, não nasce. É preciso que trabalhemos, que tenhamos um merecimento para poder recebê-lo. Criança que tem tudo fácil demais, dificilmente vai valorizar alguma coisa. Por mais que os pais tenham condições financeiras suficientes, é necessário que a criança aprenda desde cedo a ter controle sobre os seus próprios gastos. Disciplina. Não existe uma idade ideal para se colocar disciplina na vida da criança. Mas o quanto mais cedo ela tiver os aprendizados necessários, melhor será. Obviamente que não devemos atribuir responsabilidades a uma criança que ainda não tem condições suficientes de assimilar, não é? Determinadas coisas. Alguns pais exigem demais da criança, às vezes a criança ainda é muito pequena para entender certas coisas, e os pais acabam exigindo em demasia. Está errado. Tem que ter aquela linha de equilíbrio, né? Ensinar o valor da disciplina, mas tudo dentro do ritmo da criança, e não exigir dela mais do que ela pode oferecer. Equilíbrio. Disciplinas básicas do dia a dia, por exemplo, hora de acordar, hora de fazer as refeições, hora de fazer as atividades da escola, hora de brincar, hora de ir para a cama. Você entende? Porque ela começa a adquirir hábitos e isso é maravilhoso, isso é muito saudável. Ela precisa entender que tudo tem hora. Outro ponto importantíssimo: os pais precisam ter pulso forte. Mas isso não quer dizer que você precise usar de agressividade, ser agressivo com seu filho, jamais.
Aliás, isso nunca resultou em coisa boa. Olha, xingar, gritar, ameaçar, coagir uma criança, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Bater, então, sem comentários. Isso só vai dificultar cada vez mais a relação. Em vez de aprofundar os laços da relação pais e filhos, acontece exatamente o contrário. Existe uma repulsa por parte da criança. A criança fica com medo da violência dos pais. E isso acaba gerando um distanciamento muito grande. Porque a criança obedece por medo e não por autoridade que os pais possuem, nunca por respeito. E pulso forte é exatamente isso, é autoridade adquirida, mas a autoridade a gente só exerce através do exemplo. Pulso forte é você determinar uma ordem e não voltar atrás. Uma vez que você volte atrás e mude de ideia, já era. A criança descobre ali naquele exato momento que existem argumentos, existem meios, recursos que faz você mudar de ideia rapidinho. E a criança vai usar isso da próxima vez. Pode esperar. Tenha pulso firme, tenha pulso forte, saiba explicar para a criança, converse, explique para ela exatamente por que ela está recebendo aquela punição naquele momento, por que ela está recebendo aquele castigo, digamos assim, por que ela está recebendo aquele não, porque existem limitações. A criança precisa entender a palavra limites. E o que significa ter limites? Educar precisa haver senso de justiça. Suponhamos que você tenha 2, 3 filhos ou mais. Há aqueles que se destacam pelo bom desempenho na escola, porque não causou problemas, fez tudo direitinho, teve um comportamento bacana. E há aquele que está fazendo tudo ao contrário. Notas baixas na escola, péssimo comportamento, não tem comprometimento dentro de casa e muito menos fora dela, ou seja, não absorveu nenhum tipo de orientação. Nada. Fez tudo errado. Então eu te pergunto, você acha justo presentear esse filho que fez tudo errado, trouxe problemas, não fez nada na escola, enfim, você acha que ele deve ser presenteado? Ele deve ser recompensado exatamente da mesma maneira que os outros? Há senso de justiça, há equilíbrio se você fizer isso? Aonde está o mérito de reconhecer quem se dedicou, quem tirou boas notas, quem teve um excelente comportamento? Daquele que foi na contramão de todas as suas orientações. Por mais difícil que seja, cá entre nós sabemos que nós somos mães, é difícil a gente dizer sim para um, dizer não para o outro, mas aí é que está a questão, o desafio de uma boa educação, de uma educação como o próprio nome já diz, onde tem que haver senso de justiça. Isso é educar, ensinar que existe uma reação para cada ação que a gente comete. E para tudo nessa vida, precisa haver merecimento, precisa ter mérito, conquista. Saibamos a diferença entre aluno e filho. Olha, um dos erros mais comuns, e continua isso persistindo, é achar que a escola é responsável pela educação dos nossos filhos. Claro que não é. É óbvio que o aprendizado, o acompanhamento dos professores, dos educadores, eles são absolutamente essenciais. Mas daí achar que a escola e esses profissionais são totalmente responsáveis sobre a educação das crianças, está completamente errado. Os estabelecimentos de ensino, eles são ferramentas nesse processo de instrução. Instruir, mas somente a instituição familiar tem o poder de educar. O primeiro contato da vida é o seio familiar. É exatamente ali que a criança vai ouvindo diariamente o que é certo, o que é errado, de acordo com aquela convivência diária. Ali está sendo construída não somente a educação dessa criança, mas, sobretudo, os traços do seu caráter,
hábitos e costumes que ela levará, como já foi dito aqui várias vezes, nesses aconselhamentos, nessas orientações que a gente está aqui trazendo para você, tudo que ela viver, tudo que ela aprender dentro de casa, ela vai levar para a escola e ela vai levar para qualquer outro lugar. Então presta atenção à importância da instituição familiar quando o assunto é educar. E muita gente não percebe, não leva isso a sério. A criança está ali, ela está o tempo todo observando, ela está ouvindo, ela está atenta a tudo que acontece dentro de casa. E a partir do momento que ela dá um primeiro passo, basicamente o passo na escola, vamos ao mais próximo possível. Ao chegar nessa escola, a professora, os educadores, os coleguinhas já conseguem ali identificar nessa criança qual é o tipo de educação que ela tem em casa. A partir do momento que ela começa a demonstrar, a partir do momento que ela começa a se comportar com os demais. Se ela é educada, se ela é calma, se ela é tranquila, se ela é uma criança agressiva, se ela é uma criança birrenta, respondona, entendeu? Então ela começa a demonstrar os primeiros sinais da educação que ela está recebendo dentro do seio familiar. E é aí onde entra a instituição, é onde entra a escola com o apoio nessa identificação, entendeu? Para que haja essa parceria. A partir do momento que existe uma identificação negativa na criança, a escola tem todo o direito de chamar os pais, os responsáveis, para que haja uma conversa e eles consigam detectar o que está acontecendo com aquela criança em casa, o que ela se comporta de tal maneira na escola, entende? E é aí onde existe essa parceria sim, mas educar é tarefa dos pais, ensinar é tarefa da escola. Tem pais que agridem os professores, o professor, a professora, porque quer exigir desse profissional a educação que a casa, a família não tem condições de oferecer. Então eles agridem, eles cobram dos professores. Olha que inadmissível, que absurdo fazer uma coisa dessa. Você imagina a criança ver o pai, a mãe, ou alguém, né, o responsável, agredindo o seu próprio professor. O que essa criança vai pensar? Essa criança vai pensar que aquilo é uma atitude normal, corriqueira, que aquilo ali está correto. E à medida que ela vai crescendo, ela pode fazer também. Procure deixar claro o conceito sobre riqueza, dinheiro. A riqueza hoje em dia ela é bem diferente de anos atrás. Antigamente a riqueza era atribuída a altos ganhos, né? Uma vida financeira muito bem estabilizada, propriedades, a matéria, a bens materiais. Hoje em dia, graças a Deus, o conceito de riqueza mudou. Pelo menos mudou bastante para muita gente. Hoje a riqueza ela está totalmente atrelada, ela está ligada ao conhecimento, em estudar, em saber explorar essa ferramenta tão poderosa de transformação, que é o conhecimento, é a educação, é o saber e sabiamente aplicá-lo no decorrer da vida. Essa sim é a maior riqueza e o melhor. Ninguém tira. Quem educa, educa para toda a vida, para uma vida inteira. A criança que aprende desde cedo a praticar valores, a ter responsabilidade, a ter disciplina, a ter respeito, senso de justiça, enfim, valores sólidos dentro de si mesmo, será um adolescente menos problemático, digamos assim, mais tranquilo. E um adulto com uma conduta íntegra enfrentará situações adversas com muito mais equilíbrio e não terá lá grandes dificuldades em ter harmonia com a necessidade de ter essa convivência com a sociedade. Já uma criança que se transformou, chegou naquela fase adolescente, né, e não recebeu, não adquiriu, não absorveu nenhuma dessas orientações, essas sábias orientações, terá um caminho muito mais problemático, muito mais difícil, muito mais árduo e com muito mais desafios
a serem enfrentados. A cada dia ele terá que vencer esses maus hábitos que foram enraizados dentro dele ainda na infância. Infelizmente, todas essas consequências poderiam ter sido evitadas, né, diante de uma boa formação, de uma educação racional, de uma educação pautada nos bons exemplos dentro de casa. Complicado, né? Mas a gente deve lançar o olhar para o nosso filho, não nesse momento presente. A gente deve olhar para o nosso filho e lançar o olhar lá na frente, lá no futuro. Lembra daquela frase? Criar os filhos para o mundo e não para nós. É a partir da adolescência que começa aquela sede, não é, de conhecer o mundo, de ter novas descobertas. Aquela base familiar, juntamente com a base escolar, serão decisivas. Tudo que ele aprendeu vai refletir diretamente no seu comportamento, sobretudo nos resultados de todos esses aprendizados. Teríamos muito ainda o que falar, né? Maravilhoso, dificílimo, mas maravilhoso. Lembre-se que educar é um desafio diário. A base de tudo são os exemplos. Sem eles é impossível. Não atribua ou exija da criança responsabilidade que ela ainda não tem condição de entender. Ter pulso firme é bem diferente de usar agressividade. Lembre-se disso. Seja um educador, jamais um ditador. Independentemente de ser clichê, mas essa é a mais pura verdade que eu vou falar para você agora. Educar exige muito amor. Se você ama, você prepara, você educa, você orienta. Amor, amar é a base fundamental para que tenhamos os melhores resultados. E o melhor, que serão validados a vida inteira. Procure deixar bem claro, o papel de pai e mãe é pai e mãe. Amigo, amiga é outra história. A universidade, ela forma cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Até a próxima.